Gente, a conversa não encerra aqui quando vai para o comercial, não. Se o microfone ficar aberto, sai muita coisa aqui. Muita informação Vanderlei, nova. nós já temos confirmados, então, Mário Tricano. Pela ordem, sábado, 4 horas da tarde, 3 horas da tarde foi o Léo, né? Depois, à noite, foi o Tricano. E Leonardo pela ordem de realização das convenções. Leonardo, né? com o doutor Afaf. No sábado, Leonardo com a Afaf, Tricano com o Rico Portilho, 2 convenções muito bem organizadas. Sim. Aliás, essas 2 convenções, as 3 convenções do Alex também no domingo, foram convenções com público assim surpreendente. Com relação às outras convenções. Não havia uma preocupação, parece que não havia uma preocupação nos períodos anteriores de se fazer uma convenção com muita gente. E todos esses 3 pré-candidatos organizaram convenção com muita gente. A convenção do Alex, no domingo de manhã, tinha bastante gente, não vou estimar número aqui, mas as 3 convenções tiveram bastante gente. A convenção no sábado, teve a convenção do PSOL Rede, que está federado, é uma federação, e que tem apoiando ele a Federação PV-PT. Esse apoio da Federação PSOL, PV-PT... Rede, PV e PT. Só que quando você federa, o PSOL e a Rede têm que apoiar o candidato da majoritária, que é uma convenção. Que é uma federação. Uma federação. Mas a outra federação tem que ser de comum acordo. Os 2 partidos federados têm que definir, como são 2 só, o PCdoB não está saiu da federação, ou não se manifestou, os 2 têm que combinar, meio a meio. Vamos apoiar ou não vamos apoiar? Só que o PT quer apoiar, está fechado, decidiu que vai apoiar o Bake, e o PV não aceita esse apoio, não aceitava. Então, os 2 tiveram ali não foram combinados para a convenção de sábado, e o Gilberto e o Euclides, eles não se entenderam bem, mas na paz, sem pontapé, sem xingamento, dentro do respeito, como deve ser qualquer convenção política, né? Então, são essas 4 pré-candidaturas que são esses 4 pretendentes à candidatura que se definiram como pré-candidatos a partir da convenção. Ninguém é candidato ainda não, tá, gente? A gente fala até que é candidato, tal, mas os candidatos só vão ser candidatos a partir do momento que a Justiça Eleitoral aceitá-los como candidatos. Eles são pré-candidatos perante a Justiça Eleitoral também. Há um procedimento aí da Justiça Eleitoral para definir os candidatos. Então, só poderão ser considerados candidatos a partir do dia 15, quando a Justiça disser aceitar eles como candidatos. Até lá, todos são pré-candidatos. E no dia 16, então, no dia seguinte, aqueles que estão liberados, com a candidatura liberados, podem ir para a rua fazer campanha já, com pedido de voto, inclusive agora, muito em breve, tá? Em 2 semanas, já tem o povo na rua podendo ir para a rua pedir votos, porque serão, enfim, candidatos. Hoje são pré-candidatos. Vamos andar rapidinho. Voltando ao Alex, como é que ficou o Carlos Martins? Tem uma foto do Carlos Martins aí, se puder soltar, por favor. Que ele teve aqui semana passada se dizendo pré-candidato. Está aí a foto. Como é que ficou essa situação? O Carlos Martins era pré-candidato de si mesmo, né? Porque para você ser pré-candidato, você tem que ter uma pretensão, uma possibilidade do seu partido te aceitar como pré-candidato. Então, se o partido já tem definido o diretório estadual, o presidente do diretório estadual, da executiva estadual, que é o deputado Altineu Cortes, já tinha definido que a candidatura do PL em Teresópolis era do Alex. O prefeito, que é o presidente do PL em Teresópolis, e que todo o diretório do PL em Teresópolis é de grupo de amigos do prefeito, já está na campanha do Alex já há bastante tempo, na pré-campanha. Então, é muita pretensão, soa falso alguém se dizer pré-candidato de um partido que está definido o candidato já. Então, quando você fala que vai ter uma convenção do partido, nós estamos na dúvida de vai ser esse ou aquele candidato, como acontece nas convenções americanas, ainda está acontecendo, né? O Trump não é o candidato ainda, só a partir da convenção que vai ser. Ele é pré-candidato dentro da convenção. Então, mas para ele ser pré-candidato da convenção, tem um grupo de pessoas, um grupo de apoiadores, né? Ele já tem que ter feito um pré-lançamento de candidatura. Essa figura do pré-candidato, ela surgiu nessa eleição agora, em função do tempo da campanha, e que as pessoas não estão entendendo o que é um pré-candidato, né? Então, para ser pré-candidato de um partido, tem que haver uma possibilidade de mais alguém do partido, além de você, querer ser candidato. Você tem que ter o diretório na mão.
Quando você tem uma convenção, quando você tem uma executiva municipal eleita, como é o caso do PT, o PT ele não aceita essa coisa do diretório nomeado. Então, ele faz convenções. Sempre, ele prima pelas convenções. Então, aí fala o colegiado. Então, se você pega lá uns 5 ou 10 filiados do PT, você vai para a convenção com esses 5 ou 10, o cara que tem mais poder de fogo arruma 20 ou 30 e vão bater chapa. Aí sim, está batendo chapa, porque é o pleno que está decidindo. Sim. Agora, quando é diretório nomeado, quem decide quem é candidato ou não é o diretório nomeado. No caso de Teresópolis, é o diretório nomeado onde o prefeito é o presidente. E os que estão abaixo do que compõem o diretório, que são 6 elementos, eles são todos da linha do prefeito. Então, se o prefeito já disse que o candidato é tal, soa falso, é gastar tempo dos outros. Dizer que é candidato, que é pré-candidato, quando, na verdade, de fato, não é, porque não tem a menor possibilidade de ser. E não é ferindo, inclusive, o princípio da política, que é a arte da conversa, a arte da negociação. Se você não consegue negociar dentro do seu partido, que quer ser candidato, e que você é melhor candidato que aquele, você vai discutir isso fora do partido? Na imprensa? Na rua? Não. Na pré-candidatura, você decide com a sua legenda. Você tem que convencer os seus que você é melhor que aquele outro que está surgindo. Mas primeiro dentro do grupo, para depois ir para a rua falar. Então foi uma firula grande aí do tal do Carlos Martins, que só gastou tempo dos outros, porque ele não era pré-candidato a hora nenhuma, mas se dizia pré-candidato. E tanto que ele vai na convenção lá, abraça o prefeito e nem coloca o nome dele, porque não há o que colocar o nome dele, já que havia uma predefinição do diretório municipal de que seria o Alex o candidato. Tá, então estão faltando agora 2 convenções, a do Júlio Rocha. Júlio Rocha e doutor Maurílio. E doutor Maurílio, que vem com o vice-prefeito, com o pastor Sérgio Garrido. Aliás, 2 grandes amigos meus, né, companheiros de metanoia. Tem mais uma semana para isso, né? As convenções vão até o dia 5. Até o dia 5. Então, até o dia 5, essas convenções devem ser realizadas. Então, são só essas 2. O Júlio Rocha ainda não tem definido o candidato a vice na sua chapa. O Bake também não tem definido o candidato a vice na sua chapa. O Maurílio é o pastor Sérgio Garrido, né? Existe essa possibilidade de você fazer a convenção e deixar aberto algumas, desde que você conste isso em ata, né? Então, você pode deixar aberto. Certamente na convenção do Pessoal Rede ficou definido, em função até desse litígio aí que houve com a federação do PV-PT, onde você pode informar mais à frente, desde que você informe isso na ata. Então, não há nenhuma irregularidade nisso, de você fazer uma convenção e não informar. Você informa só o nome do cabeça de chapa ao TRE e mais à frente, até o dia 5, até o prazo que limite para isso, você informa o nome do vice. Gente, o que a gente está fazendo aqui é falando para vocês sobre a política de Teresópolis. Aqui no programa Carracena, nós vamos fazer um sorteio, vamos convocar aqui todos os candidatos que querem participar do nosso bate-papo. Para o programa Carracena, a gente vai fazer um sorteio, agora tem que ser assim. E a mesma coisa vai acontecer no podcast com Anderson Duarte. Isso, a TV Diário, o Grupo Diário, vai mostrar até a eleição. Nós vamos chegar num debate, vai ser feito num espaço para 400 pessoas, um espaço maravilhoso que ainda não está pronto, está sendo montado. Ali nós vamos fazer os debates, não sei se vão ser 1 ou 2 debates, né, ainda não está definido, com todos os candidatos a prefeito ou todos que quiserem participar, pode ser que alguém não queira participar. Então, esse debate, obviamente, transmitido pela TV e num local aí com um espaço para 400 pessoas sentadas. Um espaço espetacular. E aí ainda tem eventos acontecendo pela política. O que nós queremos fazer? Mostrar para vocês tudo sobre a política desse ano. As entrevistas, como essas que ocorreram aqui contigo no programa, e as entrevistas que ocorreram com o Anderson no podcast, são muito importantes. O pré-candidato tem a oportunidade ali de falar do que ele pensa, o eleitor começa a ver a cara dele, ele começa a ser conhecido. Nós temos uma discrepância muito grande entre os candidatos, tem aqueles que têm 90% de conhecimento perante o público, tem aqueles com 50%, aqueles com 30%, aqueles que ninguém sabe, nem imagina quem seja, ele nem aparece se for fazer uma sondagem de quem é esse cara, as pessoas não sabem, né? Esse é o perfil dos nossos 6 candidatos. E quando vem a campanha, as pessoas começam a se identificar com essas pessoas e aí o conhecimento do eleitor para eles cresce.
isso fica igualitária a condição. E daí a importância das entrevistas. Agora, o debate é outro nível de conversa, porque o debate é conversa, o debate é enfrentamento. Tanto que no debate você pode fazer você pode, no debate, fazer uma referência ao seu opositor, né? Você tem ali 4 ou 5 pessoas ali debatendo, você pode dizer o que o outro é, o que acha que ele é, e ele tem a oportunidade de retratar e dizer que não é isso não, ele que está mentindo, ou seja, é bate-papo, é debate, diferente das entrevistas, onde você não pode falar. Nós já tivemos um caso aqui de um candidato mau caráter que veio aqui e, no último programa, foi falar mal do adversário num programa de entrevista. Foi falar mal do adversário, ironizar o adversário, falar mal do partido do adversário, e por isso o veículo, o diário e ele, os dois foram processados pela Justiça Eleitoral. Logo na primeira audiência o juiz tirou o diário, porque na reprise da programação o diário tirou essa parte onde o sujeito falava mal do adversário, né? Então, ou seja, o jornal teve a preocupação de não cometer o crime, e ficou apenas o ao vivo sendo falado ali, que não tem como evitar o ao vivo. Você convida um camarada para dar uma entrevista e ele fala mal do outro ou bem do outro de forma irônica, o crime é só dele, não pode ser do veículo, né? Que seria crime se o jornal fizesse a reprodução. Esse elemento, inclusive, vai para a rede social, publica o trecho que foi cortado e diz: assista aqui a parte da entrevista que foi censurada pelo jornal. Isso é de uma canalice, isso é de uma falta de caráter muito grande. Isso já aconteceu. Então, ou seja, ao longo desse tempo, nesse processo que nós temos agora, com todos esses pré-candidatos que passaram pelo diário, foram ouvidos por você, todos eles foram ouvidos, e depois também todos foram ouvidos pelo Anderson, você percebe que todos eles seguiram a cartilha. Aqui Sim. É para você, falar do que você pensa. E todos cumpriram a lei, não foram mau caráter, como aconteceu na eleição anterior, onde esse sujeito fez essa canalice aqui, que criou um transtorno muito grande para a gente, inclusive. Mas, no debate, meu cara, aí o bicho pega. No debate, você roubou sim, foi tanto mil que foi naquele dia, saiu no jornal, saiu no processo, Isso. E o cara que diga, não foi não, aquilo já foi resolvido. Ou seja, debate é bem interessante, e a gente espera que esse debate que vem seja, até porque é um debate com 6 pré-candidatos, né, com 6 candidatos, e vai ser envolvendo instituições como a própria OAB, né, que vai estar participando desse processo. OAB, vai ser muito, Unifeso. vai ser muito interessante, como os nossos grandes debates que nós já tivemos em Teresópolis. Isso é muito esclarecedor para a política, porque você percebe também o bate-pronto. Candidato que não tem bate-pronto para reagir a uma ofensa, a uma informação que ele entende, que se entende que ele se espera que ele resolva, na política ele também não vai saber reagir. Porque a política é decisões, é bate-pronto. Tem que ser na hora. Tem que ser na hora. E a política é uma vida de bate-pronto, né? Então o eleitor começa a perceber, esse cara é fraco, esse cara é covarde, esse cara não funciona. Já está na hora, né? Já deram o sinal lá. Meio-dia 2. Já avançamos o horário, 2 minutos da programação. Gente, não pode. Eu não vou adiantar o programa de amanhã, porque a gente já está no ritmo de política e tudo pode acontecer de hoje para amanhã. Tem muita coisa acontecendo. Amanhã eu já tenho até matéria sobre trânsito na Serra, já pronta para amanhã. Então não vou adiantar nada para amanhã de quem vai estar aqui, que pode ser que só tenha aqui eu e Vanderlei, né? Porque é um momento político. Muito obrigado a todos vocês. Reprise 4 horas, reprise meia-noite. Vá no site do Diário, que tem muita coisa interessante lá. A gente volta amanhã, 10 da madrugada. Tchau. Isso aí.